Capítulo 1 A isca. O parque estava meio morto, uma ferida esquecida na carne da cidade onde postes de luz quebrados zumbiam com nuvens de moscas gordas que se moviam como fumaça viva na luz amarelada. Os velhos postes vazavam seu brilho doentio por carcaças de vidro rachado, lançando tudo na palidez de uma pele doente. A névoa se agarrava à baixa grama como o hálito de cadáveres, espessa e úmida, abafando o rugido distante da rodovia que soava mais como uma besta morrendo do que como tráfego. A névoa rolava em ondas espessas pelos caminhos rachados, onde ervas daninhas empurravam através do concreto como dedos retorcidos saindo de covas enterradas. Marco caminhava com o braço sobre os ombros de Emily, o polegar traçando círculos preguiçosos na manga úmida da jaqueta de couro dela. O material estava escorregadio de condensação que parecia quente demais, vivo demais. A risada dela soltava vapor no ar frio da noite, um som que parecia permanecer na névoa mais tempo do que deveria, ecoando de volta das sombras retorcidas das árvores sem folhas que se erguiam como sentinelas esqueléticas ao redor do perímetro do parque. Seus galhos se estendiam em direção à lua inchada com a fome desesperada de coisas famintas. O concreto sob seus pés estava manchado por décadas de chuva, ferrugem e coisas que era melhor não nomear. Pichação cobria os poucos bancos restantes, marcas toscas e obscenidades que pareciam ter sido entalhadas com unhas, não spray. À distância, um parquinho estava abandonado, seus balanços se movendo lentamente na noite sem vento como enforcados balançando em seus laços. As correntes rangiam uma marcha fúnebre que fez Emily se apertar mais contra o calor de Marco. Esse lugar me dá arrepios, ela sussurrou, o hálito visível em pequenas nuvens que se dissipavam na névoa. Sua voz parecia ser engolida pela atmosfera opressiva, como se o próprio ar tivesse fome de som. Marco apertou o ombro dela, sentindo os ossos delicados sob o couro. Já estamos quase saindo, ele murmurou, embora não conseguisse afastar a sensação de que algo os observava das sombras contorcidas entre as árvores. A sensação subiu pela sua espinha como dedos frios, fazendo os pelos de sua nuca se erguem em alerta. A van surgiu sem aviso, faróis cortando a névoa como sóis gêmeos em supernova, motor gritando com a fúria mecânica de algo raivoso e faminto. O som quebrou o silêncio de cemitério do parque, um uivo metálico que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Os pneus chiaram contra o asfalto molhado quando o veículo derrapou a poucos metros deles, o cheiro de borracha queimada se misturando ao ar já fétido. O veículo era uma fera de metal enferrujado e primer, sua superfície marcada por amassados que pareciam impressões de punhos humanos batendo de dentro para fora. As portas se abriram com a violência de tiros, vomitando silhuetas que se moviam com propósito predatório pela névoa giratória. Eram homens, mas homens transformados por algo terrível, seus rostos eram máscaras de fome concentrada, olhos que refletiam a luz como os de caçadores noturnos. As roupas estavam manchadas de substâncias que poderiam ser lama ou algo bem pior, e eles se moviam com a precisão coordenada de uma matilha que já havia feito isso muitas vezes. Marco empurrou Emily para trás de si, o corpo agindo por instinto enquanto a mente ainda tentava processar o que estava acontecendo. A névoa parecia se adensar ao redor deles, como se o próprio ar conspirasse com os atacantes. Ele nem teve tempo de dizer uma palavra antes que algo pesado, um cacetete ou talvez um cano de chumbo, atingisse o lado de seu crânio com o som úmido de um ovo quebrando. Estrelas explodiram em sua visão, e o mundo ficou branco, depois vermelho, depois preto. A última coisa que sentiu foram mãos ásperas sob seus braços, arrastando pelo cascalho que rasgava suas roupas e pele como dentes famintos. O grito de Emily cortou a noite como uma lâmina, agudo, desesperado e completamente humano em seu terror. O som parecia acordar algo na escuridão, como se o medo dela fosse um sinal que outras coisas famintas esperavam. Ela arranhou as mãos que a agarravam, as unhas riscando um rosto, calor úmido escorrendo por entre seus dedos, o gosto de sangue enchendo o ar. O homem grunhiu, mas não parou, o aperto apenas se firmou com a determinação de algo que já havia ultrapassado a dor e se tornado pura necessidade. Um pano foi pressionado contra sua boca, doce e químico, clorofórmio misturado com algo mais, algo que fez sua língua ficar dormente e a visão borrar nas bordas. Ela mordeu até os dentes baterem contra o osso,
Sentiu gosto de cobre e algo amargo como amêndoas queimadas. Sua visão girou enquanto a consciência fugia. A última coisa que viu foi a forma inerte de Marco desaparecendo na boca da van como alimento sendo oferecido a alguma besta mecânica. Quando Marco acordou, foi com a ardência de amônia queimando suas narinas e o chocalho de correntes que soava como sinos de vento feitos de ossos humanos. Sua cabeça parecia ter sido rachada e preenchida com um vidro quebrado. Seus pulsos estavam presos em algemas de ferro, não algemas comuns, mas algo mais pesado, mais permanente, o tipo aparafusado diretamente em uma laje de aço manchada que parecia fria o bastante para congelar carne. O metal estava polido pelo atrito de incontáveis outros pulsos, liso pelo desespero de quem havia lutado ali antes dele. Ele tentou mover as pernas, estavam presas com cintas de couro amolecidas por anos de uso e crostadas de flocos escuros que poderiam ser ferrugem ou sangue seco ou algo pior. O couro estava rachado e manchado, contando histórias que ele não queria ler. Seus tornozelos estavam em carne viva onde as correias já começavam a ferir, e ele sentiu algo pegajoso sob si. A laje não estava limpa, não era estéril apesar da aparência médica. Emily estava deitada na laje oposta, a pele pálida quase luminosa sob a luz doentia. Os olhos estavam abertos, mas vidrados, pupilas dilatadas em poços negros que não refletiam nada. A respiração vinha rápida e rasa, como a de um pássaro morrendo. Um tubo estava enfiado no braço dela, plástico transparente cheio de algo que definitivamente não era soro fisiológico. O gotejamento tilintava suavemente, cada gota batendo no saco de coleta com o ritmo de um coração falhando. Os lábios estavam azulados, e havia marcas de agulhas frescas ao longo dos braços, como um jogo de ligar pontos feito de hematomas. O cômodo estava errado de formas que doíam de perceber. A luz amarela zumbia acima, em luminárias que balançavam levemente, como se o prédio respirasse. As paredes eram ladrilhadas em um verde doentio que talvez já tivesse sido branco um dia, riscadas de ferrugem e algo mais escuro que escorrera em longas trilhas parecidas com dedos. Um ralo no centro do chão brilhava molhado, cercado por manchas marrons que se espalhavam como pétalas de uma flor obscena. Havia um cheiro que ele não identificou de imediato, cobre antisséptico e carne queimada, mas por baixo de tudo algo doce e podre, como flores deixadas tempo demais sobre um túmulo. Equipamento médico alinhava as paredes, não o tipo limpo e moderno de um hospital, mas coisas antigas, reaproveitadas e modificadas de um jeito que sugeria propósitos bem distantes da cura. Serras ósseas e bisturis dividiam espaço com dispositivos que pareciam mais instrumentos de tortura medieval do que ferramentas cirúrgicas. Tudo estava manchado, nada era estéril, e o próprio ar parecia grosso com o sofrimento acumulado de quem já havia sido trazido ali. Uma figura se moveu nas sombras além do alcance da luz oscilante. O som de botas no azulejo molhado ecoava no passo lento e deliberado de algo que tinha todo o tempo do mundo. Ele entrou na luz devagar, saboreando o momento como um gourmet se aproximando de uma refeição aguardada. Ele retirava luvas ensanguentadas que faziam sons úmidos ao se soltar, jogando-as numa bandeja que tilintava com instrumentos metálicos arrumados com precisão cirúrgica. O avental estava duro de sangue seco, manchado do pescoço aos joelhos em padrões que sugeriam que ele trabalhava horas ou talvez dias sem parar para se limpar. O rosto era cadavérico, as maçãs do rosto afiadas o bastante para cortar vidro, os olhos brilhando febris com a intensidade de convicção absoluta. A pele tinha a palidez serosa de alguém que não via luz natural há anos, e o sorriso revelava dentes amarelados pelos produtos químicos que ele respirava nesse ossuário. As mãos, agora sem luvas, estavam cobertas de cicatrizes antigas e cortes recentes, como se ele as usasse para praticar. Ótimo, ele disse, a voz rouca com algo que poderia ser alegria se a alegria pudesse ser cirurgicamente removida de tudo que a tornava humana. Você está acordado. Eu queria você acordado para isso. É muito melhor quando você está acordado. Ele pegou uma serra óssea da bandeja e a ergueu para que captasse a luz, girando-a lentamente como um padre exibindo uma relíquia sagrada. Os dentes ainda estavam molhados de algo que pingava devagar no chão, cada gota se juntando às manchas ao redor do ralo.
A ferramenta tinha sido usada recentemente, muito recentemente, e o cheiro de osso queimado pairava no ar como incenso em uma catedral do diabo. Vocês dois são perfeitos, ele sussurrou, a voz assumindo o tom reverente de um amante ou de um profeta. Adão e Eva. Meus primeiros espécimes para o novo projeto. Sabe há quanto tempo espero por sujeitos como vocês? Jovens, saudáveis, intocados pela decadência do viver. O motor da serra chiou uma vez, agudo e metálico, um som que parecia se enterrar em seus crânios e fazer ninho ali como um parasita mecânico. Ele a desligou depois de apenas um instante, apenas o suficiente para deixá-los ouvir seu canto, para deixar a promessa do que viria se instalar em seus ossos como água gelada. Emily começou a soluçar, o som molhado e quebrado, mas ele apenas sorriu mais largo. Vamos fazer história esta noite, ele continuou, aproximando-se da laje de Emily com os passos cuidadosos de um cirurgião diante de sua obra-prima. Vocês serão os primeiros a experimentar a verdadeira plastificação, não apenas da carne, mas da própria mente. Eu vou preservar vocês para sempre, manter vocês conscientes e cientes enquanto seus corpos se tornam algo novo, algo melhor que meramente humano. Ele se inclinou sobre Emily, perto bastante para que seu hálito embaçasse o rosto dela, e sussurrou palavras que assombrariam os sonhos de Marco por todo o tempo que lhe restasse para sonhar.